Olá, turma, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de estrutura de dados. Nós vamos dar continuidade hoje ao conteúdo de ponteiros. Eu tinha falado para vocês na aula anterior que hoje nós iríamos trabalhar com operações com ponteiros e também ponteiros genéricos. Nessa aula nós finalizamos o conteúdo de ponteiros e preparamos para as próximas aulas, onde vamos trabalhar com alocação dinâmica de memória. Para a gente trabalhar com alocação dinâmica de memória usando a linguagem C++, é importantíssimo que vocês aprendam os conceitos básicos de ponteiros. Tanto ponteiros tipados quanto ponteiros genéricos, que é o que nós estamos abordando na aula anterior e nessa aula de hoje. Bom, nós podemos fazer operações com ponteiro, mas a gente sabe que um ponteiro ele só pode receber um endereço de memória de uma variável do mesmo tipo desse ponteiro, ou esse ponteiro pode apontar somente para uma posição de memória que tenha um dado do mesmo tipo desse ponteiro, em outras palavras. Um ponteiro ele pode apontar para uma variável, mas também ele pode apontar para outro ponteiro. Então vamos só revisar aqui como que fica esse apontamento entre ponteiros e entre ponteiros e variáveis. Muito bem, aqui eu vou declarar dois ponteiros, P1 e P2. Lembrando que eu declaro isso no código da linguagem C++ e o sistema operacional é que gerencia em que posição de memória cada um desses ponteiros vão ser alocados. Declarei também, tá? Esses dois ponteiros, P1 e P2, eles são do tipo inteiro. Declarei também uma variável x do tipo inteira e inicializei essa variável com valor 10. Na linha de baixo, eu declarei uma variável y do tipo float, inicializando ela com o valor 20. Ok. Agora, o meu ponteiro P1, que foi declarado aqui na posição de memória 5, ele vai receber o endereço da variável x. X está alocado na posição de memória 2. Então, quando eu faço da seguinte forma, P1 recebe o endereço de x, P1 vai receber o endereço de memória 2. Eu posso também acessar o conteúdo das minhas variáveis de forma direta por meio dos ponteiros. Nesse caso aqui, eu estou printando na tela, né? Estou dando uma saída, um cout, do conteúdo para onde P1 aponta. P1 aponta para o endereço onde x está, e o x é 10. Então esse cout aqui vai ter a saída 10 na tela. Aqui embaixo, pessoal, eu estou simplesmente fazendo uma cópia do conteúdo de ponteiros. P1 ele já tem um endereço de memória 2, que é o endereço de memória onde o x está alocado. Se eu pedir para P2 receber P1, o P2 vai receber também o endereço de memória 2. Aqui eu não coloquei asterisco nenhum. Aqui eu estou simplesmente copiando, olha, o que tem lá no endereço de memória onde o P1 está alocado, eu quero que você faça uma cópia para P2. Se eu tivesse colocado um asterisco aqui antes do P1, quer dizer o seguinte, que eu quero copiar para P2 o valor para onde P1 está apontando, mas mesmo assim haveria um erro porque P2 não é uma variável inteira, é um ponteiro. Então ela só recebe endereço de memória. Na linha seguinte eu estou dando a saída do valor para onde P2 aponta. P2 está apontando também para a posição de memória 2. Olha só, P2 está apontando para a posição de memória 2. E lá na posição de memória 2 eu tenho x, x é igual a 10. Então vai aparecer 10 na tela. Nessa última linha, eu estou alterando, ou estou tentando alterar o valor do ponteiro P1. Aqui eu estou dizendo o seguinte, P1 recebe o endereço da variável y. Vamos lá. Quem é a variável y? Y tem o valor 20, é do tipo float e está alocado na posição de memória 1. Se esse comando desse certo, né, se não ocorresse nenhum erro, P1 iria receber a posição de memória 1. Mas isso não vai ocorrer, porque vai acontecer um erro. Por que um erro? P1 ele é um ponteiro declarado, ponteiro, para um valor do tipo inteiro. E y não é inteiro, y é float. Então,
o inteiro e o float ocupam tamanhos diferentes na memória do computador. Por isso que eu não posso usar um ponteiro declarado para apontar para um dado inteiro, para ele apontar para um dado do tipo float. Porque quando eu acesso o conteúdo para onde esse ponteiro aponta, eu preciso saber quanto de memória que eu vou ter que ler a partir desse endereço de memória que esse ponteiro está apontando. Por exemplo, o tipo inteiro ele ocupa 16 bits. Ocupa 16 bits em memória. E o tipo float ele ocupa 32 bits, 64 bits, enfim. Então, vamos supor que ele ocupa 32 bits. O tipo de dado inteiro, ele vai ocupar 4 bits. 4 bits. Com 4 bytes, né? 4 bytes, ou seja, 16 bits. E o tipo de dado float, ele vai ocupar 16 bytes. Então, 16 bytes vezes 8 bits. Se eu estou lendo um conteúdo para onde o ponteiro aponta, e eu sei que esse ponteiro é do tipo inteiro, a partir do ponto que ele aponta, eu vou contar 4 bytes. 4 bytes. Então, eu vou ler de onde ele está apontando e vou seguir ali na minha memória principal do computador, na sequência, e vou contar 4 bytes. Então, eu sei onde começa a posição de memória onde está o dado que o ponteiro aponta, e eu sei o tipo de dado. Então, se eu sei onde começa e sei qual é o tamanho, eu consigo percorrer exatamente aquela quantidade ali de bytes para poder mostrar na tela o valor. Se esse dado é de um tipo diferente que o ponteiro está apontando, vai dar erro, porque o ponteiro aponta para um dado, por exemplo, inteiro, de 4 bytes, e esse dado é 16 bytes. Aliás, 16 bits, né? E aí não vai ter uma concordância entre o tipo de dado que ele espera e o tipo de dado que é lido. Mais um exemplo aqui. A gente pode também fazer operações com ponteiros. E essas operações se resumem basicamente em somar e subtrair. Eu não consigo multiplicar ou dividir endereço de memória, eu só consigo somar e subtrair. O ponteiro ele guarda endereços de memória e eu não posso multiplicar ou dividir esses endereços, só posso somar. E essa soma e essa subtração ela pode ser feita apenas com valores inteiros. Eu não consigo somar um ponteiro com meio ponteiro, com 2 ponteiros e meio. Eu sempre consigo somar apenas endereços de memória inteiros, né? Um endereço de memória, 2, 3, 4, né? Que são as posições contínuas na memória. Vamos ao exemplo aqui. Declarei aqui o meu ponteiro P e a minha variável V com o valor 10, ambos do tipo inteiro. Se eu pedir para mostrar o valor de P na tela, antes eu preciso definir que P vai receber o endereço de V, que no caso o endereço de V é na posição de memória 1500. Então P vai receber 1500. Se eu pedir P para mostrar na tela o conteúdo do ponteiro P, ele vai mostrar 1500. Muito bem. Se eu fizer uma operação de soma, ou seja, vou incrementar mais uma unidade no meu ponteiro, esse 1500 não vai ser 1501. Eu estou somando uma unidade desse ponteiro. Olha só, o P++ faz isso. Eu estou somando uma unidade desse ponteiro. Só que esse ponteiro, ele é do tipo inteiro, que eu declarei aqui em cima. E o tipo inteiro, ele ocupa 4 bytes. Ele ocupa 4 bytes. Ou seja, 16 bits. Então, esse tipo inteiro, quando eu somo ele mais uma unidade, ele estava na posição 1500. Uma unidade do tipo inteiro é 4 bytes. Então,
somando uma unidade a 1500, ele vai para 1504. Se eu somar 15 unidades, na verdade eu estou somando 60 bytes. Então ele vai para 1564. E eu também posso reduzir, né? Posso subtrair, eu posso somar e subtrair. Se eu subtrair esse ponteiro aqui de 2 unidades, ele vai para 1556. Então, voltando aqui ao exemplo, o P estava apontando para a posição de memória 1500. Quando eu faço um incremento em uma unidade, ele aponta agora para a posição 1504. E a posição 1504, nesse caso aqui, não tem nenhum valor, mas é permitido essa operação. Posso também comparar os ponteiros utilizando operadores relacionais de igualdade, desigualdade, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Então, o exemplo. Declarei 2 ponteiros P1 e P2 do tipo inteiro e 2 variáveis x e y também do tipo inteiro, com os valores respectivos 10 e 20. Estou atribuindo ao ponteiro P1 o endereço de x, que vai ser o endereço de memória 1, e ao ponteiro P2 o endereço da variável y, que é a posição de memória 2. Eu posso comparar se P1 é igual a P2, ou seja, se esses dois ponteiros diferentes, se eles estão apontando para o mesmo lugar, para a mesma posição na memória. Nesse caso aqui, P1 está apontando para a posição 1 e P2 está apontando para a posição 2. Nesse caso, vai dar falso essa expressão relacional, vai dar falsa, e os ponteiros eles vai ser mostrado na tela que os ponteiros estão em posições diferentes, eles estão apontando em posições diferentes. Posso também verificar se o ponteiro 2 é maior que o ponteiro 1. O que significa isso? A nossa memória principal do computador ela é dividida em casas, byte a byte, como eu havia explicado. Cada memória vai ter a quantidade de casas equivalente ao espaço total dela. Mas essas casas elas são numeradas de forma contínua, né? Da posição 0 até a posição x, que é a posição máxima dela, de acordo com o tamanho. Se eu perguntar se P2 é maior que P1, quer dizer o seguinte, a posição que o P2 está ocupando, né, que ele está apontando, P2 está apontando para um dado que está mais ao final da memória em relação ao dado que o P1 está apontando. Então isso aí segue uma lógica, né, uma relação de ordem. Então se P1 é maior que se P2 é maior que P1, indica que o ponteiro P2 está à frente do ponteiro P1. Nesse caso aqui, sim, né, porque o P2 está apontando para Y e o P1 está apontando para X. O Y foi definido após o X, mas não porque ele foi definido aqui na declaração das variáveis, tá? Nesse caso aqui, o Y igual a 20, ele poderia ter sido alocado numa posição anterior ao X. Aqui no nosso exemplo não cabe porque antes a gente não tem nenhuma casa aqui. Mas, por exemplo, se o X fosse alocado na posição 3, eu teria a possibilidade de alocar o Y ou na posição 2, ou na posição 1, ou na 4, ou na 5, nesse exemplo aqui. Então, não é a ordem que define onde as variáveis serão alocadas. Ele dá preferência, o sistema operacional, ele dá preferência para que as variáveis sejam declaradas próximas, mas não sendo possível, ele escolhe a melhor posição. Ok, seguindo. E o que são os ponteiros genéricos? Eu disse para vocês que todas as vezes que precisamos declarar ponteiros ou variáveis na linguagem C++, a gente precisa definir o tipo, ou seja, precisa tipar esses dados. Mas existem os ponteiros genéricos na linguagem C++. E para que servem esses ponteiros genéricos? Eles servem para a gente apontar para qualquer tipo de dado. Mas a gente vai ver que não é
simplesmente declarar todos como genérico que os nossos problemas estão resolvidos. Os ponteiros declarados com algum tipo, né, eles podem apontar apenas para posições de memória alocadas para esse mesmo tipo. Ou seja, se eu tenho um ponteiro do tipo inteiro, ele só pode apontar para um dado inteiro. Né? Mas os ponteiros genéricos, como eu falei antes, eles podem apontar para qualquer tipo de dado, para todos os tipos de dados. E a tipagem que a gente usa para declarar ponteiros genéricos é o void. Nesse caso aqui, nesse exemplo, estou declarando um ponteiro P do tipo void, ou seja, ele pode apontar para qualquer dado. Se eu apontar o P para um tipo inteiro, float, double, string, ele não vai dar erro, né, na hora de apontar. Mas na hora de recuperar esse dado, a gente precisa ter alguns cuidados. Vamos lá. Ponteiros, qualquer tipo de ponteiro, tá? Genérico ou não, eles podem apontar para valores ou para outros ponteiros, como eu já falei. Então vamos ao exemplo. Eu declarei aqui um ponteiro genérico, que é o meu PG, do tipo void. Foi alocado aqui na posição de memória 1. Declarei também um ponteiro P inteiro e uma variável V inteira, recebendo o valor 10. Aqui, pessoal, eu estou atribuindo ao ponteiro P o endereço da variável V, que aqui no caso é o endereço de memória 5. Ao meu ponteiro genérico, eu também estou fazendo essa mesma atribuição. O ponteiro genérico ele foi declarado como void e ele está apontando para um tipo inteiro, que é a variável V com valor 10. Não acontece nenhum erro aqui nesse caso, tá bom? Se eu mostrar o endereço em PG, ou seja, qual é o valor que está dentro do meu ponteiro genérico, ele vai mostrar o valor 5. Eu posso também atribuir a esse ponteiro genérico o endereço do meu outro ponteiro, que é um ponteiro inteiro P. O meu P foi definido na posição 2. Então, com esse comando aqui, ó, pg, recebe o endereço do ponteiro P, o 5 agora passa a ser 2. Então, pg agora possui o valor, o endereço de memória 2. Se eu mostrar novamente o valor que o PG ocupa, né, que ele tem lá em memória, ele vai mostrar o endereço de memória 2. E eu posso também fazer cópias. Né? Eu vou atribuir ao PG o mesmo endereço que o P está apontando. Então, o P está apontando para a posição de memória 5, que é essa aqui. Então, quando eu faço PG recebe P, o meu PG agora recebe o endereço de memória 5. Muito bem, então a solução é declarar tudo como genérico e está resolvido o problema. Não, nesse caso aqui não deu problema porque eu estou simplesmente fazendo apontamento. Mas e se eu quiser acessar o endereço de V a partir de PG? É isso que a gente vai ver agora. Antes de acessar o conteúdo de um ponteiro genérico, a gente precisa fazer um casting, ou seja, a gente precisa converter ele para o tipo que a gente deseja trabalhar. Se eu não fizer isso, eu não consigo saber o tamanho da leitura a ser feita na memória. Vou explicar o que eu já tinha falado antes. Quando eu declaro um ponteiro e atribuo a esse ponteiro o endereço de memória de uma variável, esse ponteiro vai receber o endereço de onde essa variável começa. Essa variável, dependendo do tipo, se for inteiro, float, char, string, dependendo do tipo, ela vai ocupar uma ou várias posições de memória. Esse ponteiro ele vai apontar para onde ela começa, mas para onde ela termina, até onde ela vai, né, onde ela termina, vai depender do tipo dela. No caso de um tipo inteiro, o inteiro ocupa 4 bytes em memória, ou seja, 16 bits. Se eu tenho um ponteiro P qualquer que aponta para uma variável do tipo inteiro, esse P vai receber o endereço de onde essa variável começa. Mas como ela é do tipo inteiro, quando eu for mostrar o valor dessa variável de forma indireta, utilizando o ponteiro, ele sabe que a partir daquele ponto inicial da variável, ele tem que percorrer em memória mais 4 bytes, ele vai juntar esses bytes
vai dar uma cadeia de 16 bits, ele vai converter esses 16 bits em um número e vai mostrar na tela. Por isso que eu preciso saber qual que é o tamanho da leitura. Como que eu faço isso? Ou eu declaro o tipo do ponteiro, né? Ponteiro inteiro sempre vai apontar para inteiro. Ponteiro float sempre vai apontar para float. E o sistema operacional que vai definir quantos bits cada um ocupa em memória é que vai dizer quantas casas em memória que eu tenho que percorrer a partir daquele ponto que o ponteiro está apontando para poder converter esse dado e mostrar na tela. Ou posso também usar o ponteiro do tipo void, mas eu preciso tomar o cuidado de sempre convertê-lo. Vamos aqui ao exemplo. Então, declarei o ponteiro genérico PG do tipo void, ele foi declarado aqui, e declarei a variável v do tipo inteira e inicializei ela com o valor 10. Esse meu ponteiro genérico PG ele vai receber o endereço de memória onde v foi declarada, né? Foi alocada, ou seja, aqui na posição de memória 2. Se eu simplesmente, pessoal, tentar acessar o valor da variável, conteúdo da variável v, por meio desse ponteiro genérico, né, de forma indireta, que a gente já viu na aula anterior, ele vai dar um erro. Por quê? PG está apontando para a posição de memória 2. Ok, está apontando para cá. Mas esse V aqui, ele está ocupando quantos espaços em memória? Não sabemos. Porque esse ponteiro genérico não tem tipo. Eu sabendo que o V é um tipo inteiro, eu faço um casting, eu faço a conversão desse ponteiro para o tipo inteiro na hora de mostrar ele na tela. Então eu vou dar um cout e vou escrever o conteúdo de V e aí eu vou usar o meu ponteiro genérico para acessar de forma indireta o conteúdo da variável V, mas eu estou fazendo um casting aqui, eu converti esse ponteiro antes para um tipo ponteiro para inteiro. Aí sim eu consigo acessar onde o V começa, que é na posição de memória 2, e conforme o sistema operacional eu vou ler casas casas ou posições de memória contínuas para poder converter toda essa cadeia de bits em um número e mostrar na tela. Bom, pessoal, encerramos aqui a parte de conteúdo de ponteiros e nas próximas aulas nós vamos trabalhar com alocação dinâmica de memória. Vamos usar algumas funções pré-definidas da linguagem C++ e vamos usar todos esses conteúdos, esses conhecimentos de ponteiro e alocação dinâmica de memória para poder construir estruturas de dados do tipo listas, que podem ser pilhas ou filas. Até as próximas aulas. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.